Já pensou se fosse possível não se preocupar com nada? Qual será a melhor maneira de se desenvolver a resiliência? Que é essa habilidade de não se deixar levar ou levar da melhor maneira possível todas as adversidades e barreiras que surgem no caminho chamado vida de qualquer pessoa que procura algo a mais do que lhe é proposto. Esse livro que a gente vai ver hoje é um guia prático para que a gente entenda que não adianta se preocupar com coisas que estão além do nosso alcance e como os imperadores romanos faziam para não se preocupar com nada na época que eles viviam, que era uma situação muito complicada. Eles tinham que enfrentar leões, doenças que se agravavam por todo mundo, matando muitas pessoas. Então, o que o autor nos traz, o Donald Robertson, é que numa época tão complicada como a que eles viviam naquele então, como que Marco Aurélio fez para se tornar um dos imperadores romanos mais bravos de toda a história, e mesmo assim ser um cara que sempre falou sobre a sabedoria estoica e incentivou todos a viverem uma vida plena e feliz. O livro de hoje se chama Pense como um Imperador, e ele vai nos fazer perceber que não importa o quão difícil tu considere a tua vida, ela realmente pode ser vista de uma forma muito mais bonita. Nesse livro a gente vai aprender 6 pontos que são muito importantes. Então, como falar com sabedoria, como viver com seus próprios valores, como dominar o desejo, suportar a dor, renunciar ao medo e conquistar a raiva. Então são 6 capítulos e nesses 6 é como fazer isso, como fazer aquilo, porque como eu te falei, é realmente um guia prático que vai nos dizer como que a gente pode fazer cada coisa que nos incomoda no nosso dia a dia. A primeira de todas, como falar com sabedoria, diz que Marco Aurélio estava um dia lá no trabalho dele e chegou um cara muito alterado, gritando, chorando, dizendo que algo terrível aconteceu, que um navio tinha afundado e era uma catástrofe. Marco Aurélio simplesmente diz para o cara: um navio afundou, ponto. Foi isso que aconteceu. O ser humano tem um problema muito grande que é a linguagem emotiva. A gente costuma classificar as coisas entre boas e ruins, e a gente costuma ficar muito estressado e irritado, e a gente acaba perdendo vários dias que podiam ser bons e criativos pra gente, porque a gente ficou com alguma situação se repetindo na nossa cabeça, porque a gente considerou ela como ruim ou desnecessária. Ele também nos traz uma frase de Shakespeare que diz: não existem coisas boas e ruins, mas pensar faz com que assim sejam. Donald Robertson, o autor desse livro, trabalhou muito tempo com terapia cognitiva. Ele sempre trabalhou com seus pacientes a questão de descrever os fatos de forma descatastrófica. O que quer dizer isso? Quer dizer que chegava um cara lá para ele e falava: perdi meu emprego, preciso pagar umas contas, não tenho dinheiro, não sei o que fazer, minha família tá isso aqui, tenho que pagar tal coisa para tal pessoa. E o autor simplesmente dizia: cara, vamos falar de novo esse fato, só que somente o fato cru, o acontecimento, sem toda a linguagem emocional por trás, apresentando uma solução simples para exatamente só isso que aconteceu. Então o cara tinha que dizer: perdi meu emprego, tenho que procurar um novo, ponto. A gente tem um sério problema com essa linguagem emotiva, porque a gente sempre costuma falar que isso que aconteceu vai acontecer isso, e que isso acontecendo é muito ruim, sendo que a gente não precisaria estar fazendo todas essas suposições e classificações de um simples fato que aconteceu ali em 5, 10 minutos e a gente passou semanas preocupado com isso. Outro exercício que o autor nos traz aqui é sobre a gangorra. Ele diz que existe uma gangorra como se fosse um balanço, e desse lado aqui tem a tua avaliação sobre o problema, e desse lado aqui a gente tem a nossa confiança em superar qualquer obstáculo, mesmo que desconhecido. Então ele diz que depois de acontecer alguma coisa, um pensamento como: por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, eu não preciso passar por isso. É um pensamento que pesa muito mais para o lado da tua avaliação do problema. Agora, um pensamento como: não sei como eu vou resolver isso ainda, mas eu sei que no final ele vai se resolver, já é um outro pensamento que faz peso para o outro lado. É um peso para o lado da tua capacidade de resolver problemas. Então, se um navio afundar, diga somente: um navio afundou. Isso é fácil de praticar, é simplesmente tu começar a se analisar todos os dias e perceber quando tu estiver estressado, irritado, alguma coisa, tu se questionar e se lembrar do que a gente está dizendo aqui. O que aconteceu realmente me incomodou, ou o fato que eu estou interpretando isso que aconteceu que está me incomodando.
Vamos ao segundo ponto do livro, que ele fala sobre como viver sob os próprios valores. A gente pode ver que um time de futebol consegue ganhar o que eles quiserem tendo uma boa estratégia. A gente consegue ver que uma empresa consegue chegar muito longe se eles tiverem o propósito, o modelo de negócio bem definido. Mas então, como que uma pessoa individual, o que ela precisa? O que seria essa linha para que ela consiga chegar onde ela quiser? São os valores que Marco Aurélio nos diz. Ele sempre falou sobre os mestres que ele tinha. E não eram pessoas que existiam físicas, eram simplesmente pensadores que já morreram. Ele conhecia a ideia, ele lia livros e ele simplesmente pensava nessas pessoas e ia conversando com elas durante todo o seu dia. Então é um pouco de loucura, mas ele tinha Pitágoras, Heráclito, todo esse pessoal que ele lia bastante na mente dele. E Marco Aurélio diz que é muito fácil fazer isso. Tu simplesmente tem que pegar a característica que tu gosta de cada pessoa e montar o teu padrão ideal. Então tu fala, eu gostava do otimismo desse cara, eu gosto de como essa pessoa pensa, eu gosto do jeito que esse cara se comunica. Então tu vai pegando as melhores características de cada pessoa e tenta moldar quem tu quer ser nos próximos tempos. Ele nos dá 3 perguntas que a gente deve se fazer antes de dormir, para que a gente sempre, cada dia, chegue mais próximo daquela pessoa que a gente deseja. A primeira pergunta é: o que eu fiz mal de hoje e eu deixei algum medo me dominar? A segunda, a gente tem que parar para se perguntar: o que eu fiz de bem hoje? E se parabenizar por isso. E a terceira é: o que eu podia ter feito de diferente hoje? Eu deixei alguma oportunidade passar? Se fazendo essas 3 perguntas cada dia que tu acordar, tu vai estar mais alinhado e tua mente vai estar mais em sincronia com esses valores que tu tanto procura. Então é muito importante que tu consiga se perguntar sempre e se analisar que valores tu quer ter e que características tu quer ter. E mais uma vez ele nos apresenta uma frase agora de Sócrates que diz: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Agora vamos ver o que o autor nos fala sobre o terceiro ponto do livro, que é sobre dominar os nossos desejos. E olha que dado interessante, no nosso inglês moderno a gente tem uma única palavra que engloba tudo que se dirige à palavra prazer, ou seja, qualquer coisa que seja um sentimento positivo é prazer. Mas não, na época da Grécia Antiga, na época dos romanos também, eles tinham várias palavras que descreviam bem cada uma das emoções positivas que a gente tem. Então naquela época eles diziam a palavra hedone para uma sensação positiva vindo de um fato externo. E eles diziam a palavra chara para uma sensação positiva vindo de um fato interno. Então, atingir um objetivo, estar satisfeito, estar feliz consigo mesmo, todas essas sensações internas eles chamavam de chara, mas hoje para qualquer coisa se chama prazer. E qual que é o maior erro? Achar que o sentimento é o mesmo, porque não. Os desejos, eles acabam sendo simplesmente cenas da nossa cabeça. Então, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele carro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque a gente está imaginando que a gente está fazendo aquilo, que a gente está comprando aquilo, e a gente consegue ter a visão da nossa pessoa feliz. E a gente quer ser feliz. Então a gente sempre tem esse desejo de quando esse dia chegar, eu serei feliz. E qual que é o erro que Marco Aurélio quer nos mostrar? É que talvez por ter tantos desejos, tem gente que não se permite ser feliz hoje, porque ele acredita que ele só vai ser feliz quando aquilo lá for conquistado. Aqui o autor nos traz uma história de 2 ratos que eram irmãos. Um morava na cidade e o outro morava no campo. Esse rato que estava no campo convidou o irmão dele da cidade e falou para ele vir um dia conhecer o campo e comer com ele na casa dele. O rato saiu da cidade, foi até o campo, foi recebido na casinha rústica dele, eles comeram um pedaço de pão velho e foi isso. Na conversa deles, o rato da cidade falou: tu tem que vir comigo para a cidade, tu vai ver como a vida lá é grandiosa, como coisas muito melhores. Então, depois dessa janta, o rato camponês falou: tá bom, vamos ver como é a cidade. Eles chegaram na cidade, o rato da cidade levou ele para todos os lugares, e quando eles foram entrar na casa onde eles iam roubar a comida, chegaram 2 cães gigantes, começaram a latir, a perseguir, os ratos saíram correndo, e só depois que eles conseguiram subir o muro e descer, que eles pararam para respirar, o rato camponês disse: olha, eu prefiro muito mais o meu pão velho do que quase ser morto por 2 cachorros. E por que essa história? Porque Marco, ele tinha um irmão chamado Lúcio. Esse cara, o Lúcio, ele sempre vivia em festas, ele andava com o pessoal, as famílias mais ricas, eles estavam sempre apostando em cavalos, eles sempre iam ver as batalhas. Enfim, Lúcio era hedonista, a busca pelo prazer externo. Mas Marco não, Marco sabia dessa diferença. Marco não vivia com esse desejo, Marco era feliz todos os dias da sua vida e ele conseguiu se tornar simplesmente o imperador de Roma. E o que ele nos diz é que um erro muito comum é confundir o prazer externo com a ambição. A ambição com a expectativa de ser feliz quando chegar lá
É o hedonismo que ele está nos dizendo. Mas agora, a ambição por querer crescer e mesmo assim, durante todo o caminho, todo o trajeto, ser feliz, é o ideal e são coisas diferentes. Os hedonistas da época, eles sempre acusavam Marco de não querer nada da vida e não buscar algo a mais. Mas ele tinha do lado o irmão dele, o Lúcio, que passava por altos e baixos, se entregava demais para todo mundo e nunca estava feliz. Na sabedoria estoica, eles falam muito sobre autodisciplina e os valores intrínsecos. Mas como que uma pessoa que vive por esses desejos externos pode chegar a se tornar realmente feliz? O primeiro passo para isso é analisar os hábitos, porque o que tu faz durante todos os dias é o que te leva a esse conceito, a essa ideia. O autor nos diz que é muito difícil a gente encontrar nos próximos anos alguém que escreveu na sua lápide que queria ter passado mais tempo no telefone, porque esse é um prazer vazio. E enquanto mais prazeres vazios as pessoas conseguem encontrar, é claro que ela vai estar se sentindo mais vazia ainda. Então é importante se questionar se os hábitos que tu está tendo hoje colaboram com quem tu quer se tornar nos próximos anos. O próximo ponto do livro é que ele nos traz como suportar a dor. Ele nos traz uma informação muito importante que é a questão da dor versus temer. Normalmente as pessoas sofrem muito mais temendo ter aquela dor do que realmente quando a dor chega e faz elas sofrerem de verdade. Se lembra que o medo da dor vai doer muito mais do que a própria dor. Lembra do que Marco Aurélio nos diz, não é o que acontece, mas como a gente reage a isso. E o que eles estão tentando nos dizer aqui não é que tu não tome remédios ou que tu não preste atenção nos sinais que o teu corpo te dá, mas sim que quando isso acontecer, que tu simplesmente aceite a dor e não tente chegar a uma conclusão de por que isso está acontecendo contigo. Nada acontece a alguém de modo que a natureza não tenha preparado ela antes para suportar. Então, o que isso quer dizer? Que a gente pode aguentar tudo, mas o fato de reclamar ou querer chegar a uma conclusão de por que isso aconteceu comigo só piora a situação. Um pensador da época disse: quem sabe sofrer, sofre menos. E é exatamente isso que acontece. Agora vamos falar sobre como renunciar ao medo. A primeira coisa que é importante a se entender é que a gente tem medo somente daquilo que é desconhecido. Tu não vai ter medo de algo que tu já conhece, tu não tem medo de algo que tu já fez. O que tu realmente tem medo é daquilo que tu não consegue enxergar. Ele nos traz um arqueiro da época, um arqueiro romano, na verdade, em que ele sempre se esmerou, sempre deu o melhor que pôde enquanto ele puxava a sua flecha com toda a habilidade que ele tinha. Mas ele não conseguia controlar o voo da flecha e muito menos onde ele ia cair. Então é importante a gente ter na nossa consciência que a gente tem que dar o nosso melhor naquilo que a gente pode controlar, naquilo que está ao nosso alcance e o resultado seja o que for. A virtude, uma das coisas mais difíceis que tem, consiste em dar o seu melhor e se contentar para casa com as mãos vazias. A dica que Marco Aurélio dava para todo mundo daquela época era simplesmente se aperfeiçoar naquilo que eles conseguiam fazer, sem se importar com o resultado por enquanto. Ele conseguiu viver com essa virtude dele e ele conseguiu chegar a ser um dos maiores imperadores de toda a nossa história. Resumindo toda essa ideia do medo seria aceitar e parar para fazer o que realmente está no meu alcance agora e evitar essas imagens do futuro porque a gente não tem como prever ele. Ele nos traz aqui uma palavra muito importante que é a habituação emocional. Que tu se habitue ou que tu ache normal que as coisas possam dar errado, que as coisas não saiam como tu espera, que tu vá passar por pessoas que não são do teu agrado, por pessoas que não vão te tratar bem, porque uma vez que tu está habituado com isso, isso já não te choca, isso já não te chama atenção. Os estoicos da época visualizavam muitas catástrofes acontecendo para que eles estejam acostumados com isso e se lembrem a cada segundo da capacidade que eles têm em resolver problemas. Pensa num cara que está parado no trânsito indo para o trabalho, ele tem que fazer uma apresentação. Se ele começa a imaginar, será que o pessoal vai gostar da minha apresentação? E se eles não gostarem, se eu for mandado embora, como que eu vou ter dinheiro para fazer isso? E ele vai acabar tendo uma preocupação que é totalmente desnecessária e vai acabar tirando toda a virtude e toda a criatividade que ele podia ter naquele momento para aperfeiçoar as coisas que estavam no alcance dele. Então todos esses pensamentos aí iam levar o psicológico do nosso amigo lá para baixo. Então se lembra do arqueiro romano que a gente falou antes. O que está no alcance dele, eu vou fazer da melhor maneira possível. Agora, o que acontecer, eu não sei o que vai acontecer. E quando tu perceber que estão vindo algumas imagens, algumas hipóteses na tua mente, isso acontecer, se lembra e para se dizer que são só pensamentos, não são, é realidade, e volta para a mentalidade do arqueiro, em que tu tem que se focar e tem que dar o teu melhor no que está no teu alcance,
e que o resultado e como as outras pessoas vão reagir, isso aí a gente não tem como fazer nada. Agora vamos falar sobre a raiva. Como que a gente pode conquistar a raiva? Marco Aurélio precisou fazer muito trabalho durante toda a vida dele, porque ele não era uma pessoa fácil de lidar, ele se irritava muito fácil. E ele chega a uma conclusão que é bem interessante na verdade dele. Ele diz que a raiva é um desejo, porque quando a gente sente raiva, a gente está desejando ou um mal, ou causar vingança, ou fazer algo a alguém, porque a gente sente que essa pessoa fez algo que a gente não precisava passar, ou sente que aquela pessoa nos tirou algo que era importante. Então, tendo em vista que a raiva é simplesmente um desejo de devolver aquilo que a pessoa disse, a gente tem que simplesmente se questionar, vale a pena? Tantas mil coisas que a gente tem para fazer, aquela pessoa tá pensando em te fazer um mal. Se tu sabe que o teu tempo é valioso, tu não vai estar ali gastando o teu tempo em devolver aquilo que o cara te fez. Então vamos supor que tu passou por mim e eu coloquei o pé, tu tropeçou e caiu. Com certeza tu vai se levantar e vai embora, mas a vingança e a raiva que tu vai sentir vai ser muito maior, vai ser por muito mais tempo. Tu vai pensar muita coisa desnecessária simplesmente para devolver uma coisa que eu fiz contigo que demorou 30 segundos. Então, mais uma vez, a gente vai estar voltando para a principal ideia de Marco Aurélio, que não é o que acontece, mas sim como a gente reage a isso. Se tu colocar na balança, tu vai perceber, eu coloquei o pé para te cair, tu caiu e pronto. Agora, se tu quiser ficar com raiva de mim, se tu quiser se vingar, se tu quiser planejar alguma coisa para me devolver, tudo isso é totalmente desnecessário. E tu só vai estar gastando um tempo e uma energia que tu podia já ter passado o que eu fiz contigo e tá pensando em outra coisa. Os acontecimentos, os momentos, os fatos em si, eles nunca vão durar mais de 5, 10 minutos. Mas a importância que tu dá para isso e como tu recebe isso é o que mais importa. Então, bom pessoal, esse foi o livro de hoje. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa interessante e nos vemos em um próximo livro. Valeu!